Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o Douglas e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre Cálculo 1 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe caso saiba de alguém que está precisando de uma ajuda com Cálculo 1. Bom, então vamos começar. A gente já viu em aula anterior a definição do que é o número e, o número de Euler, que é um número bastante importante na matemática. Nessa aula a gente vai ver uma outra abordagem, uma outra forma de se compreender esse número e, que acaba sendo equivalente e é bastante famosa também. Vamos começar só relembrando o que a gente já viu de definição do número de Euler. A gente viu que ele é aproximadamente 2,718, esse número irracional aí, bastante famoso. E a gente definiu ele como a base da função exponencial, cuja derivada é igual a ela própria. De uma forma que, utilizando símbolos matemáticos, a gente fala que a derivada do e elevado a x é o próprio e elevado a x. A gente definiu o número de Euler sendo esse número que satisfaz essa igualdade. O que a gente vai fazer agora? A gente vai utilizar essa definição que a gente viu e mostrar que o número e também pode ser entendido como um limite. É um limite do x tendendo a zero, do 1 mais x, elevado a 1 sobre x. E essa forma de representar o número e é uma forma bastante famosa que aparece por aí. E como que a gente vai mostrar que o número e pode ser escrito como esse limite? Vamos utilizar o que a gente aprendeu sobre a derivada da função ln. A derivada do ln de x é 1 sobre o x. E daí vamos utilizar a definição da derivada no ponto em que x é igual a 1. A derivada é um limite, então vamos escrever aqui a derivada do ln de x com relação a x, quando x é igual a 1, é um limite. A gente pode escrever o limite do h indo para zero. O nome da função aqui é a função ln, então vamos colocar ln no ponto 1, que é o x igual a 1 aqui, mais o h. Então vamos colocar 1 mais h, menos o ln no ponto onde a gente está tirando a derivada, então ln de 1, e isso tudo aqui dividido por h. Agora vamos só desenvolver um pouquinho. ln de 1 é igual a zero, e daí vamos entender esse dividido por h como se fosse um multiplicado por 1 sobre h aqui na frente do ln. Por propriedade do logaritmo, a gente pode pegar o que está multiplicando na frente e jogar para dentro do ln, mas aqui no expoente. Então vai ficar assim, vai ficar o limite do h indo para zero, ln do 1 mais h elevado a 1 sobre h. E agora vamos aproveitar que a função ln é uma função contínua. Isso significa que a gente pode jogar o limite para dentro dessa função. Vai ficar ln do limite de h indo para zero, do 1 mais h elevado a 1 sobre h. E agora vamos utilizar que, na verdade, a gente sabe o valor dessa derivada no ponto 1, porque a derivada do ln de x é 1 sobre o x. Quando x é igual a 1, a gente substitui aqui, então a gente tem que o resultado dessa derivada aqui vai ser igual a 1. Se o resultado vai ser igual a 1, vamos olhar aqui para o lado direito. ln de alguma coisa, isso sendo igual a 1. Então, o que tem que estar aqui dentro? Tem que dar um número e. O número e que é a base do logaritmo ln. Isso significa que o número de Euler é igual ao limite de h indo para zero do 1 mais h elevado a 1 sobre h. Então, através da definição do que é a derivada do ln e também sabendo do resultado da derivada do ln, a gente conseguiu obter o que a gente queria, o número e como um limite. Uma pequena diferencinha daqui com relação aqui é só o nome da variável do limite. Aqui a gente utilizou o h, aqui está utilizando o nome da variável como sendo x, mas é exatamente a mesma coisa. Aqui meio que naturalmente apareceu o h, porque quando a gente escreve a definição de derivada, normalmente a gente utiliza o h indo para zero. Até porque também o x já estava sendo usado nessa linha, né, como um outro significado, com o significado de mostrar o que é a função que a gente está derivando. Então a gente utilizou uma outra variável, um outro nome aqui dentro desses limites. Mas aqui só para falar o que é o número e, não faz sentido a gente utilizar o h. O mais normal é utilizar realmente a variável x, já que aqui a gente não utiliza o x para uma outra coisa, assim como a gente fez aqui em cima. Existe uma outra forma famosa de escrever o número e como limite. Essa outra forma simplesmente vem de uma substituição de variáveis. Vamos considerar o número n igual a 1 sobre x, e daí vamos calcular esse limite aqui, muito parecido pelo menos. Vamos fazer o limite do n indo para infinito, do 1 mais 1 sobre n elevado a n. Então, aqui,
com relação aqui, eu estou trocando o x por 1 sobre n, aqui eu estou trocando 1 sobre x pelo n. Tem uma pequena diferença com relação aqui. Quando o n está indo para infinito, o x não está indo para zero, o x está indo para zero mais. Se a gente isolar aqui o x como função de n, o x fica 1 sobre o n. O n indo para infinito, isso aqui certamente é um número positivo. Então a gente escreveria que, na verdade, a igualdade aqui, esse limite, é o x indo para zero mais do 1 mais x elevado a 1 sobre o x. Mas como o limite do x indo para zero existe, os seus limites laterais devem ser iguais a ele mesmo. Então, fazer o n para infinito faz o x ir para zero, mas pelo lado positivo. Isso aqui também tem que dar o número e, já que esse limite existe. Então, vamos colocar aqui, é igual ao número e, o que significa que esse limite fazendo o n ir para infinito também pode ser entendido como número e. É uma outra forma bastante famosa de ver escrito esse número e, é um limite do n indo para infinito, ao invés de um limite da variável indo para zero. Mas são todas formas equivalentes de se entender o número e, através desse limite do n indo para infinito, através desse limite do x indo para zero, ou então, como a gente viu anteriormente, utilizando que o número e é a base do exponencial cuja derivada é ele mesmo. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se por acaso ele te ajudou, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. E sabia que tem nosso curso de cálculo 1 completo na plataforma Ataque? O link está na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita.